Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera deste dia 9 de março de 2026. Atenção, Fala Galera de hoje. Essa demora na busca por um novo treinador pode ser muito prejudicial ao Guarani, pensando na disputa da Série C, ou ainda tem tempo suficiente para o novo treinador chegar e organizar a equipe. Opine 97102-1493 97102-1493. E na sua opinião, Rodrigo Santana deve apostar em 3 zagueiros na partida de amanhã? Opine 97102-1493. Pautas do Guarani. Guarani abre semana na expectativa por um novo treinador. Bugre enfrenta dificuldades no mercado e avalia novas alternativas para o lugar de Matheus Costa. Após não avançar nas negociações com Fábio Matias, Zé Ricardo e Rogério Correia, Guarani colocou Hélio Cizenando do Capivariano, Igor Magalhães do Brusque e Rafael Lacerda, ex-Atlético Goianiense, como alvos alternativos para o comando técnico do Bugre. Guarani acerta a contratação de Edson, zagueiro ex-Ponte Cuiabá de 23 anos. Será o primeiro reforço do Bugre para a disputa da Série C. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ex-diretor de base desabafa sobre negociação com Santos e explica fim de parceria. Pautas da Ponte. Ponte anuncia oficialmente as contratações de David da Hora, Brandão e Daniel Baianinho. Os 3 atacantes foram apresentados na tarde de hoje no Moisés Lucarelli e devem ficar à disposição para a partida de amanhã pela Copa do Brasil. Rodrigo Santana deve levar a campo formação com 3 zagueiros. De olho na classificação sobre o Guarani de Bagé, elenco alvinegro finalizou a preparação na tarde desta segunda-feira. Ponte e Júlio entram em acordo e lateral retira a ação contra o clube alvinegro. Partes também definiram renovação de contrato do jogador
de 18 anos como valorização salarial. Ponte inicia pagamento de dívida com Luiz Hakim e evita novo transfer ban. Acordo dividiu o valor em 2 parcelas iguais, com a primeira sendo quitada na última terça, dia 3 de março. Ponte divulga novo uniforme para a temporada 2026. Macaca vai estrear a camisa na partida de amanhã pela Copa do Brasil. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube inicia a venda de ingressos para duelo na Copa do Brasil. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Hernan Crespo não é mais o técnico do São Paulo. A decisão foi tomada pela diretoria São Paulina após uma sequência de divergências internas sobre o planejamento da temporada. A avaliação da diretoria é que as expectativas estabelecidas no planejamento esportivo não estão alinhadas. Agora o São Paulo está no mercado em busca de um novo comandante. Pauta 2. Neymar desfalcará o Santos no duelo desta quinta-feira contra o Mirassol, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para evitar desgaste muscular, o camisa 10 será poupado e não foi relacionado para a partida. O duelo terá o técnico da seleção Carlo Ancelotti no estádio. Neymar deve voltar ao time no clássico contra o Corinthians, no domingo na Vila Belmiro. Pauta 3. A súmula do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro da final do Campeonato Mineiro no Mineirão confirmou 23 expulsões após a confusão generalizada registrada ao final da partida. O documento da arbitragem, divulgado na madrugada desta segunda-feira, relata cartões vermelhos aplicados a jogadores das duas equipes. O árbitro Matheus Candançan requisitou a proteção da Polícia Militar em meio à confusão. Após os ânimos serem acalmados, a partida foi encerrada sem o árbitro expulsar nenhum atleta em campo. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para todos os ouvintes ligados aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, o Frontini já tem 5 acessos na carreira e 2 títulos da Série C, porém como jogador. E agora, à frente da montagem do elenco bugrino para a disputa da Série C, vai buscar o primeiro acesso e, consequentemente, o primeiro título como dirigente. Pelo lado da Ponte Preta, a diretoria da Macaca abriu a venda de ingressos para o duelo de amanhã contra o Guarani de Bagé pela Copa do Brasil, e o torcedor que tem vontade de ir no Majestoso acompanhar essa partida, fique sabendo que os preços dos ingressos variam entre R$30 e R$120, Batista. E daqui a pouco você saberá o que fazer para concorrer a ingressos para o jogo da Ponte amanhã, largada da Macaca na Copa do Brasil em jogo eliminatório contra o Guarani de Bagé. Já já você saberá. São 17h10, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som.
para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também você que ainda não é assinante do canal, seja assinante, não paga nada e você concorre a ingressos. Aproveita, manda aí um joinha para nós, manda aí um like e você também siga o meu canal. É só entrar no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Eu sou o Mário Gatinho, o primeiro hospital infantil público de Campinas. Até agora já fizemos mais de 200 mil atendimentos. Eu sou um dos 16 espaços do amanhã e agora tem vaga para 100% das crianças. Eu sou o Taquaralzinho, um dos 553 espaços infantis de Campinas. E eu sou o Cauê e adoro crescer em Campinas. Quando a infância vai bem, o futuro vai ainda melhor. Prefeitura de Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Copa do Brasil 2026. Cobertura completa com a equipe líder de audiência na Rádio Bandeirantes. Nesta terça-feira, a Ponte Preta fará sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil. Ponte Preta e Guarani de Bagé, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h14 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até as 19h30. Mande para cá suas mensagens de texto e de áudio também. Já já elas vão pro ar. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde.
Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Nesta segunda-feira de chuva em toda a região, vamos ao Fala Galera. Essa demora na busca por um novo treinador pode ser muito prejudicial ao Guarani, pensando na Série C, ou ainda tem tempo suficiente para um novo treinador chegar e organizar a equipe? Está apertado. Está apertado o tempo e cada dia que passa fica mais complicado. Isso não quer dizer que ele não consiga, o novo treinador, ajeitar o time. Agora, que está demorando demais, está. Na sua opinião, Rodrigo Santana deve apostar em 3 zagueiros na partida de amanhã? Não dá para saber, gente. Eu não gosto muito de 3 zagueiros. Não gosto. Eu já vi o Rodrigo Souza jogar como terceiro zagueiro e não me agradou. Não me agradou. Não acho que comprometa. O problema da zaga da Ponte, eu acho que o resto está mais ou menos pelo time especulado, dentro dos jogadores que tem à disposição, tá bem armado. Agora, David Braz, a presença do Rodrigo Souza como terceiro zagueiro e o garoto Leão, que tem muito potencial, para mim é preocupante. De qualquer maneira, apesar dessas incertezas, que é o comportamento da zaga da Ponte amanhã, a Ponte deve passar pelo seu compromisso contra o Guarani amanhã pela Copa do Brasil, Batista. 17 ouvinte no ar. Olá, boa tarde, os ouvintes da Band. Sobre essas recusas de treinador não estar vindo para o Guarani, não tem nenhum problema, né? E também creio que mesmo se contratar um treinador no final de março, ainda dá tempo. Eu só queria perguntar para o Breno, que acompanha mais o Guarani, né? Essas recusas têm sido por qual motivo? Pensando, né? Por uma diretoria que não entende de futebol, por uma diretoria que demite comissão técnica de 3 a 4 meses, ou uma outra opção, um CA que dá pitaco, como diz um CA que saiu a semana passada. Ele falou que tem 6 pessoas aí dentro no Guarani que não entendem de futebol, que o resultado é no campo. Então, o que seria? Qual desses motivos que um treinador não estaria aceitando vir para o Guarani hoje? Sobre as recusas que não estão vindo, normal. Não são bons treinadores, não vejo como bom treinador. Eu pergunto, primeiramente, se fosse um presidente que entendesse de futebol, eu creio que as coisas estariam bem encaminhadas, né? Abraço, mais um. Boa tarde, Band. Aqui é Marcelo Lopes de Campinas, Ponte Pretano de Corpo e Alma. Band, amanhã tem Macaquinha. E brincadeira, hein? O David Braz ainda faz parte do grupo da Ponte Preta, né, galera? Meu Deus do céu, parece que a Ponte não aprende, né? É tipo assim, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício, né? Já no passado dançou com o Dedé, que veio aí que o cara tinha, não sei lá qual é o contrato que tinha que jogar. Agora esse David Braz é a mesma coisa. Já fundou a Ponte Preta no Paulistão, né? Porque toda vez que ele jogou, era um a menos que a Ponte jogava. Já entrava com 10. Aí não tem condições. E agora vai insistir no cara de novo, gente. O cara tá parecendo aqueles lutador de boxe, peso pesado, sabe? Não consegue acompanhar. Acho que uma tartaruga ganha nele na corrida. É incrível, cara. Como é só na Ponte Preta que acontece isso. É brincadeira, ninguém merece. Pode perguntar para qualquer um aí da rádio. Pode perguntar para quem quiser. Pode perguntar pro Tigrão. Pode perguntar para quem for, cara. Entendeu? Pro Carlos Batista. Cara, é tipo assim, já entra com um a menos. É brincadeira. Abraço, Band. Abraço, mais um. Fala, Batista, todos da mesa. É Márcio Mourão, aqui de Campinas, Ponte Pretano. Honestamente, a camiseta da Ponte ficou muito linda. Se alguém quiser me doar aí, eu passo meu @ aí. Um abraço. Cadê essa parte aí? Nega vai ganhar amanhã. Vai que, né? O não ele já tem, né? Então, sempre tem um achando que é mais esperto do que o outro.
Batista, boa tarde. Vi um rapaz cornetando você quando falou da sua mãezinha. Pois bem, toda vez que você fala da sua mãe, lembro também da minha. E saudade é sempre melhor do que caminhar vazio. Receba meu abraço, André Yoshida, de Santos. Bonitas palavras, viu? Gostei. Poeta, hein? Parabéns, André Yoshida. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas. Tem carnes, massas, saladas, pratos à la carte, às terças e quintas. Sábados tem buffet de comida japonesa. Terças, quintas e sábados, buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. Então, no sábado, tem comida japonesa e tem feijoada também. E aí, no final de semana, tem o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos. Beba com moderação. E tem variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal da empresa do futebol. Enfim, importante saber que grupos acima de 10 pessoas, aí você terá um desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá no restaurante todos os dias. É só chamar pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, começar falando das apresentações que aconteceram no início da tarde desta segunda-feira no estádio Moisés Lucarelli. Mais 4 jogadores foram anunciados nas redes sociais e apresentados também oficialmente a toda a imprensa. Quem são esses jogadores? O David da Hora, que é atacante, Brandão, também atacante, Daniel Baianinho, atacante que estava no Capivariano, e também o Léo Gomes, que é volante. Com esses 4 reforços, a Ponte Preta chega a um total de 10 contratações após o rebaixamento no Campeonato Paulista. Além desses nomes citados, tem também o Sérgio Palácios, que é zagueiro, o Diego Porfírio, lateral esquerdo, o Thales, lateral direito, Murilo, que também é volante, Rodrigo Saravia, uruguaio, que é volante, e também o William Potker, que é atacante. Agora vamos ouvir as primeiras palavras destes 4 reforços que foram apresentados nesta segunda-feira. Inicialmente, a gente vai ouvir aí uma sequência dos 4 jogadores, o David da Hora, o Brandão, o Daniel Baianinho e também o Léo Gomes, falando como foram as negociações antes de chegar até a Ponte Preta. Primeiramente, boa tarde. Assim que surgiu a oportunidade de vir para cá, tive uma conversa com os meus representantes e, graças a Deus, eu aceitei também o desafio e creio que a gente possa fazer um grande ano aqui, que seja um ano de vitórias e conquista aqui, né? Que a gente possa colocar a Ponte Preta no objetivo do ano, que é na Série A. Boa tarde. Quando o João me ligou, eu junto com meus pais também, a gente ficou muito feliz e meu pai olhou pra mim e falou assim, nem pensa, vai que é sua hora, Ponte Preta é um time grande, de camisa,
Para jogar tem que ter raça, tem que ter vontade. E eu tenho certeza que vai ser uma grande porta para você se destacar. Eu nem pensei, falei com o João e estou muito feliz de estar podendo defender as coisas da Ponte Preta e tenho certeza que posso ajudar muito o grupo, todo mundo aqui. A torcida pode esperar de mim muita raça e entrega dentro de campo. E é igual o David falou, a gente veio aqui para fazer diferença e o objetivo da Ponte Sena é subir para a Série A. Boa tarde. Para mim é um prazer imenso estar vestindo a camisa da Ponte Preta. Um grande clube, né, do cenário nacional do nosso futebol. Quando eu recebi a ligação, eu estava no carro juntamente com o meu empresário, né, e eu estava dirigindo e falei para ele da sequência, porque oportunidade única na vida, né? Nem todos têm o privilégio de estar vestindo essa camisa e o quão pesada ela é, né? Então, muito feliz novamente de estar aqui. Minha família também é muito feliz. E agradecer muito a Deus por essa oportunidade e que a gente possa ser muito feliz aqui e conquistar os objetivos do clube. Boa tarde a todos. Eu também me sinto muito feliz de estar aqui pela oportunidade. Eu que estou voltando do Japão agora, o primeiro clube depois da minha volta. E quero dar o meu melhor, quero dar o meu máximo aqui para ajudar todos. Agora vamos ouvir inicialmente duas respostas do Léo Gomes. Ele é um volante, tem 28 anos, revelado pelo Vitória, mas disputou as 2 últimas temporadas no futebol japonês. E ele fala sobre a parte física dele e diz que está pronto para estrear com a camisa da Ponte Preta. Sim, eu venho trabalhando bastante, né? Estou trabalhando com a equipe aqui já e tenho trabalhando também, fazendo trabalho fora de força também e sei o quão importante é, né, esse retorno para mim para o Brasil e essa parte física. E eu me sinto preparado já para os desafios e espero a partir de amanhã já, né, que tem um jogo muito importante para nós, já dar sequência nisso. E se o professor optar por me colocar, eu vou dar o meu máximo, sendo no início ou sendo 10 minutos finais, eu vou dar o meu melhor para ajudar a equipe. E o Léo Gomes, que já foi campeão da Série B quando ainda jogava pelo Vitória, comenta sobre essa experiência na divisão e diz o que a Ponte Preta tem que fazer para buscar o acesso para a Série A. Boa tarde, Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco da sua experiência. Você tem um título já de Série B, acho que com Vitória, se eu não me engano. O que você acha que você pode agregar nesse elenco aí? Muitos garotos aí da base da Ponte Preta. O que você acha que você vai conseguir passar de experiência, principalmente na Série B, onde você já foi campeão uma vez? Sim, verdade, fui campeão com Vitória e foi muito legal você tocar no ponto, porque realmente isso é importante, porque a Série B é um campeonato totalmente diferente, né? Aqui no Brasil é tipo diferente de Série A, diferente de Série C, que eu já joguei também os dois. E sei que o mais importante é a gente ter paciência na hora do jogo, não tomar gols bestas, não tomar gols fáceis, entendeu? Isso a gente já vem trabalhando para que a gente possa sempre... Claro que quando a gente não toma gol, a gente vai achar uma oportunidade de fazer o gol. E com fé em Deus, com os jogos se passando, a gente vai conseguir essas vitórias. E agora vamos ouvir o atacante David da Hora, ele que pertence ao Curitiba e chega a Macaca por empréstimo. Ele fala sobre a expectativa para estrear com a camisa da Ponte Preta. Eu me sinto preparado, né? Como você falou, já venho desde do ano passado, final do ano passado que eu não atuo. E estou muito ansioso para estrear com essa camisa, né? Que eu possa entregar o máximo, o meu melhor e que essa oportunidade eu possa agarrar, aproveitar e que eu possa reencontrar meu bom futebol. Porque, como você falou, eu comecei o ano passado muito bem e no começo do ano eu tive uma lesão ali, onde me afastou no período ali de 2 meses e na segunda janela apareceu o América, acabei indo para o América, não tive muita oportunidade, mas estou preparado, venho treinando, não estava sem treinar, estava treinando muito ainda, né? E o que eu posso é estrear bem, para dar alegria a essa torcida. E um detalhe curioso a respeito da carreira do David da Hora, ele tem 26 anos, a melhor temporada dele foi no primeiro ano no profissional do Vitória, em 2021.
Fez 59 partidas, marcou 11 gols e contribuiu com 5 assistências. Outra boa temporada na carreira dele foi quando defendeu o Juventude em 2023, fez 42 partidas, marcou 7 gols e deu 5 assistências. E ele fala justamente sobre a necessidade do jogador ter uma boa sequência de jogos para conseguir desempenhar um bom futebol. É questão de oportunidade, né? Quando eu surgi ali no Vitória, eu tive sequência. No ano de 2021, joguei, se eu não me engano, foi 62 jogos e fui destaque ali junto com o Samuel e acabei me transferindo para lá para fora. E voltando para o Brasil, não tive muita oportunidade no Fortaleza e no meio do ano me transferi para o Juventude, fui destaque novamente e voltando para o Juventude, tive sequência também. Toda vez que eu tive sequência eu fui bem e esses 2 últimos anos onde eu não tive sequência, né? Sequência que eu falo assim de 2 jogos, porque jogador a gente precisa de sequência para ganhar confiança, né? Porque não adianta nada a gente ser um bom jogador e não tiver confiança. Então eu espero aqui muito de eu entregar o meu melhor cada dia e que eu possa ter essa sequência tão esperada que eu venho trazendo para a minha vida, que eu espero ter aqui uma sequência aqui no Ponte Preta. Vamos ouvir agora as palavras de Daniel Baianinho. Como eu disse, foi um dos destaques da equipe do Capivariano neste Campeonato Paulista. Marcou 2 gols em 8 partidas disputadas. Um desses gols, inclusive, foi em cima da Ponte Preta. E ele fala sobre o interesse da Macaca na contratação dele e se aquela partida lá em Capivari, onde ele marcou um gol, pesou ou não na negociação com a Ponte Preta. Eu acredito que sim, que ele já me observava outras vezes, né? Mas o que eu acredito que na vida, no futebol, as coisas são... você alcança as coisas... degraus, né? São degraus. Você vai subindo degrau. E graças a Deus sempre tive isso comigo, né? De querer jogar uma Série B. Sempre tive isso na mente. Quero jogar. Sempre compartilhei isso com meus companheiros de equipe, minha esposa, meus amigos próximos. E quando chegou a proposta, né? Você não pensa, porque é um clube de tradição, né, na Série B, e sempre frequenta a Série A inúmeras vezes. Então fiquei muito feliz quando recebi a proposta da Ponte Preta. Então o jogo foi contra eles, foi especial, foi muito para mim, né, muito especial, e graças a Deus pude fazer um gol, né, então o que chama bastante atenção. E agora que eu possa também fazer gols com essa camisa, né, que eu possa dar alegria para a torcida aqui também. E o Baianinho revela também uma conversa que ele teve com Hélio Cizenando antes de acertar com a Ponte Preta. Vim aqui do lado, então a gente está acostumado já a ouvir falar na Ponte Preta, né, o tempo todo. E o Hélio também foi um cara que me ajudou muito, né. E quando eu contei para ele que estava vindo para cá, ele ficou super feliz. Ele falou, com certeza você, com seu estilo de jogo, você vai ajudar muito a Ponte Preta. Você é um cara guerreiro, um cara que não desiste, que luta sempre por todas as bolas. Então eu acredito que eu esteja no lugar certo, né? Porque Ponte Preta é isso, é sangue, é camisa, então você tem que se doar até o último minuto, né? Então a gente espera que nesse ano a gente possa colher bons frutos, e começando por amanhã já, que a gente possa fazer um grande jogo, dar o nosso cartão de visita para a torcida, porque muitos jogadores novos, né? Que eles possam conhecer o quanto o nosso grupo é comprometido com o objetivo do clube, quanto somos unidos e qualificados, né? Então, amanhã a gente possa fazer um grande jogo e já possa mostrar nossas características. E agora vamos ouvir o Brandão que também chega do Curitiba por empréstimo até o final da temporada. Ele tem 21 anos e se apresenta ao torcedor pontepretano e fala sobre suas características de jogo. Sou um atacante de área também, sou bom de cabeça. Tenho uma boa posição física também, sou um cara rápido, meu estilo de jogo é muito ataque ao espaço, eu gosto muito, jogando em Portugal eu aprendi a jogar muito assim,
E eu sei que a torcida pode esperar de mim oportunismo. Então eu vou dar meu melhor para essa camisa, vou dar raça, se for preciso dar carrinho, vou dar carrinho. E vou dar o meu melhor para estar podendo representar eles dentro de campo. 21 anos, foi um dos destaques da base do Londrina no ano de 2023, fez 23 partidas e marcou 21 gols, era cotado ali como uma das esperanças para o Tubarão, depois já se transferiu para o Curitiba. No ano passado, como a gente já disse aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, passou pelo Felgueiras, segunda divisão de Portugal, e também pelo Danúbio, primeira divisão do futebol uruguaio. Ele fala sobre esse início promissor e porque ainda não conseguiu render o que era esperado da carreira dele. Então eu penso que a transição do sub-20 profissional é um pouco difícil, né? Então, poucas pessoas falam disso. E como foi um ano maravilhoso para mim, recebi muitas propostas, eu penso que ir para o Curitiba foi um grande passo também. Levei muito jovem e tal, e algumas coisas me sinto um pouco pressionado, porque o futebol não tem tempo para isso, sabe? Você tem que estar preparado. Eu sinto que muitas coisas ali fugiram um pouco do meu controle e eu acabei não tendo muita sequência, sabe? Então, busquei novos áreas, acabei indo bem, só que eu penso que eu não atingi o meu auge ainda, sabe? Estou muito novo, tenho muitas coisas para fazer, muitos gols para fazer ainda, então eu penso que é tudo com o tempo. Eu creio muito em Deus também, então eu sei que Ele tem um propósito. Sempre fui um moleque trabalhador, sempre honrei meus pais, minha família. Eu sei que para mim estar aqui não é de acaso, é sempre um propósito. Eu sei que vai ser um ano maravilhoso pra gente aí, muitos gols, em nome de Jesus. E desses 4 reforços apresentados nesta segunda-feira, apenas o Baianinho ainda não teve o seu contrato publicado no BID. Isso deve acontecer ainda hoje. Inclusive, uma informação, acaba de sair o nome de Rodrigo Saravia no boletim informativo diário da CBF. O uruguaio, que vem sendo um dos destaques da Ponte Preta nos treinamentos, marcou gol no amistoso contra a equipe do Paulinense, acaba de ter o seu nome publicado no BID e fica livre para atuar amanhã contra o Guarani de Bagé. Por falar no amistoso contra o Paulinense, aquele jogo-treino que o Rodrigo Saravia marcou gol, uma das formações utilizadas pelo Rodrigo Santana foi sim um esquema com 3 zagueiros, jogando com Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, David Braz, Rodrigo Souza e Diego Leão como zagueiros e Kevson na lateral esquerda, o meio-campo do Rodrigo Saravia, Tarek e Elvis e a dupla de ataque de Jonathan Cafu e William Potker. Como eu disse, foi um dos times utilizado pelo Rodrigo Santana no jogo-treino e também pode ser que seja a equipe que inicia a partida de amanhã contra o Guarani de Bagé. Batista, vocês querem comentar a respeito desse possível time da Macaca? E daqui a pouco eu volto com informações sobre ingressos e também nova camiseta da Ponte Preta. Sim, vou passar já para o CH, mas antes, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. Depois de demitir o técnico Hernan Crespo, o São Paulo está no mercado atrás de um novo treinador. Estuda algumas possibilidades. Roger Machado é um dos nomes, está sem clube desde quando deixou o Internacional, foi demitido no ano passado, e o Felipe Luiz também é um nome comentado nos bastidores. E o técnico Eduardo Souza, que foi campeão catarinense com o Barra, já estava no Barra de Santa Catarina há mais de um ano, ele foi contratado pelo Atlético Goianiense. É o novo treinador para a disputa da Série B do Brasileirão, Batista. São 17h39, a melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. A Desktop uniu a força da internet 100% fibra ótica com a mobilidade do celular em um único plano. Chegou o Desktop Mais. São 600 mega de internet para você trabalhar, estudar, assistir, jogar e conectar tudo na sua casa. E mais 15 gigas no celular para você navegar fora de casa. E tem mais, seu celular conta com o WhatsApp, o Waze
e ligações ilimitadas. Tudo isso no mesmo plano. Tudo isso na mesma fatura. Tudo isso por apenas R$ 129,99 por mês. Isso mesmo, 600 mega mais 15 gigas do celular por R$ 129,99 mensais. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ô CH, o que você achou aí das falas, né? O jogo falado dos novos contratados. Batista, tudo protocolar, né? Eles estão motivados, vão jogar um Campeonato Brasileiro da Série B, cada um com a sua característica. A gente tem que ver no campo, né? Tem atleta que discursa pra caramba e não joga nada. E outros que não discursam nada, jogam muito. A gente deseja sorte aos 4. São jogadores que cada um tem o seu valor. Acho que a Ponte está começando a deixar as coisas em ordem. São jogadores interessantes, sem nenhuma dúvida. Agora, em termos de declaração, Batista, é tudo praticamente a mesma coisa. E eles também não vão fugir também a essa situação protocolar, porque estão chegando agora, né? Todos, né, um pouco tímidos ali, aquela coisa toda. Sabe que jogar em Campinas, a cobrança é muito forte. As duas torcidas são muito grandes, a imprensa é atuante. Então, boa sorte a eles, não é? E espero sinceramente que, talvez não com a entrada deles, né? Porque eu não sei nem se dá tempo, mas que a Ponte consiga amanhã continuar alegrando nesse pequeno espaço de tempo a sua torcida que está muito magoada, Batista. Seguindo, Pedro Piscinato. Estão falando a respeito de ingressos para a partida de amanhã, partida pela Copa do Brasil contra o Guarani de Bagé. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai poder acompanhar aí a arte divulgada pela Ponte Preta, falando sobre valores dos ingressos. No setor de arquibancadas, o ingresso está custando R$ 60,00 inteiro e R$ 30,00 a meia entrada. No setor VIP, setor ali do TC10, R$ 100,00 o ingresso inteiro e R$ 50,00 a meia entrada. E no setor das vitalícias, R$ 120,00 o ingresso inteiro e R$ 60,00 a meia entrada. As bilheterias iniciaram as vendas hoje pela manhã, mais precisamente às 11 horas da manhã, e vão funcionar até às 19 horas, até às 7 da noite. Amanhã, as bilheterias abrem às 9 horas da manhã e vão funcionar até o intervalo da partida, até às 10h15 da noite. Ou aquele torcedor que não quer sair de casa para comprar o seu ingresso, pode adquirir pelo site pontepreta.futebolcard.com ou pelo aplicativo Ponte ID, ou concorrer a ingressos aqui no nosso Esporte em Debate. Daqui a pouco o Batista vai trazer todos os detalhes. E falando sobre as novas camisetas da Ponte Preta. Na semana passada, na programação na tela da Band, com exclusividade, o diretor de marketing comercial, Ricardo José Silva, apresentou a nova camisa de goleiro para esta temporada, uma camiseta azul com detalhes em branco, uma homenagem ao Carlos Galo, ídolo da Ponte Preta, inspirada aí no modelo utilizado pelo Carlos Ganso nos anos 70. E hoje a Ponte Preta apresentou oficialmente o novo modelo de camisa dos jogadores. Também uma releitura de um modelo antigo da Ponte Preta, a faixa tradicional transversal, essa daí quem está nos acompanhando pelo YouTube, a camiseta branca com a faixa preta e linhas verticais bem fininhas ali, relembrando o torcedor pontepretano uma camisa antiga, detalhes também nas mangas, com as frases "És amada Ponte Preta" de um lado e do outro lado "Orgulho de ser Ponte". Tá aí, nova camiseta da Ponte Preta para a sequência da temporada de 2026, Batista. Não tem a parte de trás com o número dessa camisa, né? Ainda não foi divulgado. Bom, eu espero
que a nova camisa interrompa a faixa transversal no costado da camisa para estampar o número. Porque se a faixa cortar o número, a dificuldade para a identificação é gigantesca. É o que acontece com a camisa do Vasco. O Vasco tem uma camisa preta com a faixa transversal em preto, aliás, em branco, com o número vermelho. O número desaparece. Ou o Atlético Mineiro também. O número do Atlético Mineiro desaparece. O Santos também tem uma camisa preta e branca, né, de faixa preta e branca com número amarelo claro. Desaparece. Então, um dia ainda vou entrar em contato com o presidente da CBF para que o presidente da CBF coloque no regulamento que o número da camisa tem que ser um número absolutamente visível. É o número que identifica o jogador. Muitos narradores na televisão, você observa que quando há uma dificuldade para ler o número, ele passa por cima e não fala o nome do jogador que está com a bola. Usa o recurso técnico que todos os jogadores, aliás, que todos os narradores se utilizam, né? Um jogo de palavras fala outra coisa e evita de falar um número. E a Ponte, a atual camisa, não é essa nova que vai entrar, mas a camisa anterior tem um número absolutamente visível. É muito bom de ver o número. Inclusive a Ponte, quando joga com um time que tem camisa com dificuldade para ver o número, você percebe a diferença. Vai entrar uma camisa nova, eu só espero que quem fez o desenho da camisa tenha pensado nisso, na visibilidade do número no costado da camisa. Mas, ô CH, você que é o nosso especialista em fardamento esportivo, dê aí a sua opinião sobre a nova camisa da Ponte, que foi lançada no sábado. O torcedor camisa 10 teve o privilégio de ver em primeira mão a camisa. Na quinta-feira, acho que foi na quinta, né? Quinta-feira, esteve aqui o Ricardo Silva no programa Os Donos da Bola e até mostrou a camisa de goleiro, mas não trouxe a camisa de linha, porque a Ponte reservou esse privilégio para o torcedor camisa 10. Então, no sábado, durante o dia, aí o torcedor pôde comparecer no Salão Nobre, não foram permitidas fotos e nem filmagens. Foi realmente uma atitude muito legal, privilegiando aí o torcedor camisa 10. E aí, CH? Não há dúvida que o fardamento é de alta qualidade, né? Agora, uma questão de design, isso cada um tem uma opinião. Eu gosto da coisa mais tradicional. Eu, por exemplo, se fosse consultado, eu deixaria de lado essas listas na vertical, fininhas, porque eu acho que descaracteriza um pouco as cores tradicionais da Ponte. Mas eu não estou dizendo que está feia, pelo contrário, está muito bonita, vistosa. É que eu gosto de uniformes que seguem a tradição do clube. E é uma questão muito pessoal. Eu entendo que a coisa tem que ser e obedecer o lado comercial. Só espero que essa camisa não custe muito caro, né? Porque nós estamos no Brasil, não estamos na Europa, tampouco nos Estados Unidos. Então, mas sem dúvida, a empresa é de vanguarda, tem alta tecnologia do desenvolvimento desse fardamento, tecido absolutamente diferente, bonito, não é? Eu espero, sinceramente, que essa coisa do número, para fechar meu comentário sobre a camisa, ela seja observada, porque você está colocando algo que, infelizmente, quando se trata de Vasco e Ponte, é uma preocupação. Não aparece o número. Tomara que nessa camisa apareça, Batista. 17h49, ouvinte no ar. Bom, boa noite, Batista, amigos da Band, César Paiva. Batista, a gente sabe que não é porque vai jogar de repente com 3 zagueiros que a Ponte Preta vai ser um time reativo, né? Mas
pelo que vocês estão acompanhando, vendo de mais de perto, vocês acreditam que amanhã a Ponte vai propor o jogo? Vai sair em busca do resultado? Vai realmente para a vitória? Ou vocês acham que vai ser um jogo muito estudado, pelo menos no primeiro tempo? E aí, CH, qual é a sua opinião? Respondendo diretamente aqui para o Renato Paiva. Batista, se eu conheço um pouco o trabalho do novo treinador da Ponte, a Ponte vai se impor do começo ao fim do jogo. Evidentemente que ainda há pouco tempo de trabalho, né? Se não me engano, 10 dias, 12 dias, se tanto, um pouco mais, um pouco menos. Então é muito difícil você projetar algo muito organizado, muito produtivo, muito intenso, não é? Principalmente que alguns remanescentes estão ainda adquirindo uma forma física ideal. E essa forma física ainda não foi atingida nessa partida de amanhã. Ela será provavelmente no início do Campeonato Brasileiro da Série B, não é? Mas eu não tenho dúvida de uma coisa. A Ponte vai se impor do começo ao fim do jogo. É a característica do trabalho. Agora só vamos efetivamente verificar, não é? Na prática, assistindo o jogo, mas eu acho que a Ponte não fica esperando seu adversário, não. Vai para cima e vai pressionar a saída de bola. Ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Deixa eu falar pra você, na verdade, eu não concordo que a Ponte jogue com 3 zagueiros, não. Apesar que a zaga é muito ruim, não achou a dupla certa ainda. A zagueirada da Ponte do Paulista foi cruel, viu? Mas jogar em casa, só com 2 atacantes, tentando contra-ataque contra o time dos caras lá, meu, é complicado. É complicado, porque os caras vão vir retrancado. Como é que vai furar a retranca? Esse aqui é complicado, viu? Mas, bem, o treinador tá treinando o time. Fez um jogo treino aí com o Paulinense aí. Ele deve saber o que ele tá fazendo, né? Mas eu acho que é meio complicado, viu? Tem que jogar pra ganhar, tem que entrar aí com a faca entre os dentes. Amanhã eu tô lá no Museu do Carelli de boné e camiseta, como diz o samba do Ponte Pretano, do Paulinho. Esqueci o sobrenome dele. Avelar, eu tô lá, um abraço. Abraço, Avelar. Paulino Neves, né, que fez o samba. É o seguinte, você ouviu aí, o Avelar estará amanhã lá no estádio para torcer para a Ponte. E se você quer também comparecer no estádio para torcer para a Ponte, atenção, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Número de WhatsApp e senha. Você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha para aquele número que está lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 8 ingressos, não são pares, são 8 ingressos. Atenção, não é o WhatsApp que manda mensagem para ir para o ar. Não é. É outro WhatsApp específico para sorteios. Então não confunda, por favor, porque o sorteio é eletrônico. E se você mandar o seu nome, CPF e a senha para o número de WhatsApp que é utilizado para ir para o ar, o seu nome não vai entrar no sorteio. Então, onde é que está o número para concorrer aos ingressos? Está no canal de vídeos. Neste momento está no rodapé da tela. Mas durante todo o tempo ele fica lá no chat, no topo da página, onde o pessoal deixa comentários. Lá tem a senha e tem o número de WhatsApp.
Então pega o número de WhatsApp e mande nome completo e CPF e a senha. São 3 coisas que você tem que mandar. Nome completo, CPF e a senha. Pronto, você já estará concorrendo. Participe, boa sorte. 8 ingressos, não são pares, são 8 ingressos que serão retirados amanhã lá na loja da Macaca. 2 horas antes do início do jogo, os ingressos já estarão disponíveis. Mas você tem que retirar até uns 10 minutos antes do início da partida. Que hora que é a partida? 21h30. Então, até as 21h20, que a loja tem que fechar exatamente no início em que a bola rolar, tá bom? Participe e boa sorte para você. Qual é o provável time da Macaca, Pedro Piscinato, para pegar o Guarani de Bagé? Uma provável Ponte Preta com 3 zagueiros tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, trio de zaga David Braz, Rodrigo Souza, que originalmente é volante fazendo essa função, e Diego Leão, e fechando a linha defensiva, Kevson do lado esquerdo. No meio-campo, Rodrigo Saravia, uruguaio, Tarek e Elvis, e dupla de ataque, Jonathan Cafu e William Potker. Batista. E o Guarani de Bagé, Rio Grande do Sul, qual é o time provável para enfrentar a Macaca? Vou buscar informações aqui, Batistão. Daqui a pouco eu trago para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Batista, você sabe se o jogo da Macaca vai passar na TV? Obrigado, Toninho de Sumaré. Ô Toninho, eu desconfio que sim, porque esse horário 21h30, qual é o motivo desse jogo ser às 21h30? Só pode ser a TV, não é? Não tem razão de ser num dia de semana. Essa Copa do Brasil, ela tem um negócio interessante. Ou marca o jogo às 15 horas, num dia de semana. O jogo do Guarani foi às 15, contra o Castanhal. Guarani eliminado. Ou marca num dia de semana às 21h30. Os 2 horários são horríveis. Às 3 da tarde dificulta para o cara que está trabalhando. E às 21h30 o cara que tem que trabalhar no dia seguinte. Como é que ele vai assistir um jogo desse, né? 21h30. Ele provavelmente ou vai enforcar o serviço no dia seguinte, ou é um cara que tá de boa, não faz nada. E o torcedor ainda tem que torcer para ir pros pênaltis, hein, Batistão? Então, tem mais essa. E se esse negócio vai pra pênalti, que hora que o cara vai chegar em casa? Só no outro dia. E tem ônibus, que hora que é o último ônibus? Se eu não me engano é meia-noite, alguma coisa desse Meia-noite, tipo. acho que é 11h30, hein? Ixi. Tem que dar uma olhada aí, alguém me informa, por favor, qual é o horário do último ônibus, que aí não vai ter ônibus para ir para casa, principalmente se tiver cobrança de penalidade máxima. Conseguiu o Guarani de Bagé ou não? Achei, tem um provável Guarani de Bagé aqui com o Thiago no gol, Vitor na lateral direita, Marcos Antônio e Albert Gomes na zaga e Rafinha na lateral esquerda, meio campo com 5 homens, Jean Cândido, Marquinhos, Paulinho, Adailson e Tony Júnior, e lá na frente como referência o Helder. O Helder, inclusive, foi o jogador que marcou o gol da vitória do Guarani de Bagé contra o Caxias na segunda fase da Copa do Brasil. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida.
Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. E o Newton Levantese está me informando que o último ônibus é à 00:30. Abraço para você, Newton Levantese, 00:30, portanto, é o último ônibus. Se não tiver cobrança de pênalti, até que dá. Mas se tiver cobrança de pênalti, vai dificultar a vida aí do torcedor, né? E o Lucas Pessoa está me informando, é o Lucas Pessoa que informou. Transmissão do Sport TV, Premiere e GETV. Então, o ouvinte que perguntou, né? Toninho lá de Sumaré, a informação do Lucas Pessoa. Sport TV, Premiere e GETV. São empresas do Grupo Globo de Comunicação que tem os direitos de transmissão da competição, tá bom? São 18h02 em Campinas, ouvinte mandando mensagem. Carlos Lemos Matozinho tá mandando aqui, boa tarde, Batista. A Ponte Preta tem que jogar no ataque, 4-3-3. Nada de 3 zagueiros. David Braz tem que ser banco. Amanhã no Majestoso Caldeirão. Abraço, Carlos Lemos Matozinho, Itatiba. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Bom, já tem mais. Agora são 18h02. Breno Beretta, manchetes para o noticiário do Guarani. Já que você vai colocar no ar, bebê. Bom, Batista, eu vou falar sobre a procura de treinador no Guarani, até porque, né, esse nome ainda não saiu, o nome do novo treinador. O que tá pegando? Até um ouvinte perguntou agora há pouco para mim, e eu pude acompanhar nas mensagens, por que o Guarani ainda não contratou um novo treinador? E eu vou falar, vou tentar explicar o que tá pegando nos bastidores. E os jogadores continuam treinando. Já eu vou dar detalhes também a respeito desses treinamentos que os atletas têm feito durante os últimos dias, Batista. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por toda a região. E claro, aqui em Campinas também. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima, garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo
o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para fazer um giro pelos campeonatos estaduais que foram definidos neste final de semana. Eu começo com o Campeonato Paulista, onde ontem à noite o Palmeiras voltou a vencer o Novo Horizontino, desta vez pelo placar de 2-1 e conquistou pela 27ª vez na história o título de campeão paulista. No Campeonato Carioca, deu Flamengo. Após empate no tempo normal diante do Fluminense pelo placar de 0-0, o Mengão venceu nos pênaltis por 5-4 e conquistou mais um título carioca. No Mineiro, o campeão foi o Cruzeiro, que derrotou o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. No Grenal, mais uma vitória do Grêmio. Havia vencido na ida por 3-0, voltou a vencer na casa do rival ontem pelo placar de 1-0 e conquistou o título gaúcho. Destaque também para o Campeonato Paulista da Série 2. Última rodada da primeira fase foi realizada no sábado com os seguintes resultados. O 15 de Piracicaba goleou a Votuporanguense por 5-1. Taubaté e Grêmio Prudente empataram por 1-1. A Inter perdeu mais uma para o Juventus, 2-1 em casa. Ferroviária e Linense empataram por 1-1. 3-3 para Ituano e Monte Azul. O Água Santa venceu o Osasco Sporting por 2-1. O Santo André venceu o São Bento por 4-2. E o São José em casa perdeu para o Sertãozinho pelo placar de 2-1. Com isso, os classificados foram Água Santa, Ferroviária, Ituano, São José, Sertãozinho, Votuporanguense, Juventus e 15 de Piracicaba. Agora serão 2 grupos com 4 times, sendo que os 2 primeiros acabam se classificando em jogos de turno e retorno. No grupo 2 estão Água Santa, São José, Sertãozinho e também a presença da equipe do 15 de Piracicaba. No outro grupo, Ferroviária, Ituano, Votuporanguense e Juventus. O São Bento já havia sido rebaixado para a Série 3 e quem também foi rebaixado nesta última rodada foi o Grêmio Prudente, que somou apenas 12 pontos. Este é o Campeonato Paulista da Série 2, que entra agora na sua segunda fase. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 10 minutos, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor, praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Olha, tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação assim mais saudável, aí você pode contar com a linha de temperos sem sal da Aroma das Ervas. E tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. Anote aí, aromadeservas.com.br. Anote, você vai se surpreender. Lá tem temperos, aqui eu falo até de maneira geral, né? Mas lá no site você vai poder detalhar e saber do tempero exato que você está procurando. Então, acesse, repito, aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Cícero Luiz está dizendo boa tarde, Batista. Aqui quem está falando é o Cícero, Ponte Pretano. O jogo da Ponte, 21h30 amanhã, vai passar pelo YouTube na GETV. Abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência, Cícero Luiz. Boa tarde, é o Clefor. Em 1993, a Ponte teve uma camisa muito parecida com essa nova, com listras finais verticais da fornecedora Hawking. Vendeu muito na época. O centroavante era o falecido Gaúcho. Abraços, Clefor. Muito obrigado, Clefor. A camisa teve a aprovação da torcida Ponte Pretana, assim, numa pesquisa rápida, né, que fizemos pelas redes sociais. Pelo menos nas redes sociais a aprovação foi de imediato, ou seja, a torcida da Macaca gostou da camisa. Atenção, mais um tempo para você participar. Você vai entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes, é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp, é exclusivo para sorteio. Tem uma senha também. Pegue o número de WhatsApp e a senha e mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Repito, nome completo, CPF e a senha. Um CPF apenas por participação. O mesmo CPF não pode participar. Não é que não pode participar, você pode até mandar, mas os CPFs duplicados, todos serão eliminados. Só vale um. Então você vai perder tempo à toa, né?
Então mande apenas um CPF. Na família tem 5, 6, 10 pessoas, todos podem participar, desde que tenham um CPF. Todo mundo tem CPF, não é? Então, são 10, 12 pessoas na família, todos podem participar, ou seja, CPFs diferentes. O mesmo CPF só registra uma única vez. Os ingressos, 8 no total, serão retirados no dia do jogo amanhã na loja da Macaca. Olhando o portão principal, do lado esquerdo tem a loja 1900. O ganhador é só chegar lá, né, e dizer que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. 18h15, já tem mais mensagens. Agora tem o Guarani, Breno Beretta. Diz aí, bebê. Bom, Batista, eu prometi que eu iria responder o porquê que o Guarani está demorando tanto para anunciar um novo treinador. Além dos pares de diretoria não chegarem num consenso, né, o pessoal do CA principalmente, eu sei que muitos treinadores estão pedindo alto para o Guarani, salário alto. Por que eles estão pedindo alto? Treinadores que o Guarani tem conversado. O Guarani não tem feito propostas efetivamente. Proposta na mesa mesmo foi do Fábio Matias. Mas o que tem acontecido com os treinadores que o Guarani está conversando? Como o pessoal sabe que a pressão é grande aqui em Campinas e também sabe que o Guarani está para virar SAF, todos têm pedido salários altos. E isso inviabiliza o Guarani, nesse momento, a contratar treinadores pedindo praticamente o dobro de salários do mercado que eles mesmos recebem, né? Guarani, por exemplo, Fábio Matias fez a proposta para ele. Ele acabou recusando não só pela parte financeira, mas também porque ele está estabilizado no mercado lá na Portuguesa. Mas eu sei que o Fábio Matias pediu, por exemplo, o dobro do que o Guarani teria condições de pagar. Então isso foi um dos entraves para contratar o Fábio Matias. O Rogério Correia, mesma situação, ele teria um interesse em dirigir o Guarani, mas eu sei que o Rogério Correia pediu alto. Hoje, técnico da Ferroviária, que classificou a Ferroviária para a segunda fase do campeonato da Série A2, né, do Campeonato Paulista, ele que já subiu com volta redonda, subiu na Série C do Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo também houve conversa, houve consulta. O Igor Magalhães, que atualmente está no Brusque, esse treinador já trabalhou 2 vezes com o Frontini. O ano passado ele caiu da Série C para a Série D de dado. Vale lembrar que ele foi demitido no meio do campeonato, ficou 14 dias fora e depois ele foi recontratado. Mas foi o Igor Magalhães que caiu com o CSA da Série C para a Série D. Também um dos nomes ventilados. Não recebeu proposta, mas está sendo analisado. O Hélio Cizenando, ele está sem clube. Ele está sem contrato com o Capivariano. Eu conversei com ele no final de semana, ele me disse o seguinte: olha, seria muito interessante, muito bom para mim na carreira ter um trabalho a nível nacional. Ele ainda não tem. Ele disse que aceitaria conversar e teria o interesse de dirigir o Guarani. O nome dele surgiu nos bastidores, mas proposta efetiva ele não recebeu. Outro nome que surgiu nos bastidores, do Rafael Lacerda, que foi demitido no Atlético Goianiense. Também ainda não recebeu uma proposta, mas o nome dele surgiu nos bastidores. Ele já tem um acesso com o Amazonas. Esse acesso foi da Série D para a Série C do Brasileiro. E ele também tem um título estadual com o Vila Nova. É jovem ainda, tem 41 anos de idade. Ele tem um perfil muito parecido com o do técnico Matheus Costa. Aliás, ontem, ou melhor, no final de semana, né, no sábado, logo depois do jogo, né, do Atlético Goianiense, ele foi demitido e o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista,
ele acabou na entrevista coletiva, porque o Rafael nem para entrevista coletiva foi, ele acabou dando recados, né? Não foi só para o grupo, foi principalmente em relação ao trabalho do técnico Rafael Lacerda. Vamos acompanhar o que disse o Adson Batista. Que o futebol, quanto mais corajoso você for, quanto mais determinado você for, quanto mais você for ousado e tiver condição de, dentro da sua casa, com uma torcida maravilhosa dessa, imprimir um ritmo, você vai ter chances. Agora nós tínhamos que fazer foi baixar a linha, foi fazer um jogo muito abaixo, né? Ficou barato pra gente. O Goiás administrou o jogo, em momento nenhum nós conseguimos ser superior. Time cabisbaixo, lento, marcando frouxo. Teve uns 2 ou 3 jogadores que jogaram num nível aceitável, né? E demorou tomarmos o gol. Foi uma partida muito ruim da nossa parte. É um time previsível, não ganhou uma bola, uma segunda bola, um time que perdeu as divididas, né? E eu não vejo nem problema dos jogadores e nada. Nós corremos errado, muito errado, mal posicionado. A leitura, na minha visão, não foi boa, né? E desde a formação inicial, né? Bom, é claro que as críticas foram diretamente para o treinador, né? Para o Rafael Lacerda, ele que teve 34 jogos pelo Atlético Goianiense, 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, 53% de aproveitamento. Como eu disse, ele tem um acesso para a Série C com o Amazonas e ele foi campeão estadual com o Vila Nova. Eu até fui atrás de opiniões de torcedores do Atlético Goianiense nas redes sociais. No antigo Twitter, no X, vários comentando sobre o treinador, sobre o Rafael Lacerda. Eu vou ler algumas mensagens aqui que eu separei. O Carlos Ribeiro disse o seguinte: apesar de ser um profissional correto, ainda é inexperiente. Isso está sendo um valor alto para o Atlético. Aí o Nosterdir, ele disse o seguinte: foi tarde, com ele a Série B seria uma lástima, treinador medroso aqui não tem vez. O Leandro Godoy disse o seguinte: parabéns, Adson Batista, por ter tomado uma decisão logo após o jogo. O Lacerda não tem perfil de treinador para o Atlético. Aí o atleticano tuiteiro disse o seguinte: se perguntar o que o Lacerda fez hoje, nem mesmo ele vai saber responder. Se eu não me engano, ele utilizou 4 zagueiros nessa partida, contando com as substituições. Aí o Júnior disse o seguinte: fez certinho. Final de campeonato, cara, inventar moda, mas infelizmente está muito difícil para nós. Aí o Divino Silva disse o seguinte: esse engana bem, demorou demais para demitir, retranqueiro raiz. O Antônio Santana falou o seguinte: esse técnico entregou o jogo, o Goiás ganhou nas falhas do goleiro e do lateral. Aí o Luquinhas disse: demorou. E eu também tirei a opinião de um comentarista lá de Goiás, o Arnon Henrique. Ele disse o seguinte nas redes sociais: Lacerda não foi demitido apenas por causa da derrota do Atlético Goianiense no primeiro jogo da final do Goianão. Foi pela covardia, pela péssima escalação e principalmente pelo pífio futebol apresentado no decorrer do campeonato. Agora, mapear bem o mercado em busca de um novo treinador. Ou seja, o treinador não estava agradando nem a torcida e nem a imprensa. Eu não sei se o Rafael Lacerda, 41 anos de idade, com todo respeito ao profissional, né, um dos nomes sondados, seria a solução para o Guarani. Porque ele tem um perfil jovem, aqui ele teria muita pressão e pelo trabalho, por esse último trabalho realizado, eu não sei se ele conseguiria fazer o Guarani jogar bem. Mas é um dos nomes, pelo que eu sei, ele não recebeu uma proposta oficial, mas é um dos nomes em pauta, então é importante destacar o que cada treinador desses nomes em pauta vem fazendo.
O Jorginho foi um nome que surgiu, né? Eu trouxe há alguns dias, aquele mesmo que dirigiu a Ponte Preta, chegou até a final da Copa Sul-Americana, mas não agradou a algumas pessoas. Assim como o Marcelo Fernandes também foi oferecido, mas não agradou a algumas pessoas. Se for me perguntar, o Guarani consulta o investidor? O possível investidor da SAF consulta, mas é claro que ninguém vai dizer dentro do Guarani que consulta. Então o Guarani está demorando porque tem muita gente dentro sendo consultada, tem muitas pessoas com opiniões divergentes e também por conta daquela situação que eu falei agora há pouco, por conta do pessoal estar sabendo que o Guarani vai virar SAF e está pedindo alto para o Guarani para contratar nesse momento um treinador. Os jogadores estão treinando, hoje treinaram pela manhã, estão treinando sob o comando do Marcelo Cordeiro e os atletas estão no aguardo de um novo treinador, até porque a Série C vai começar para o Guarani, pode ser no dia 4, que é um sábado, dia 5 ou 6 de abril contra o Maranhão fora de casa. Então o tempo está passando e o Guarani precisa o mais rápido possível de um treinador. Quem sabe essa semana não possa ter um novo treinador. Até acho, Batista, e vocês podem comentar, antes de eu falar do Edson, vocês vão comentar a respeito da situação do treinador, já eu volto para falar do zagueiro Edson. Mas eu até acho que o Guarani está perdendo tempo e poderia utilizar mais o Jairo, que hoje é técnico do Sub-20, fez uma grande campanha, conhece bem os garotos, uma grande campanha no ano passado, deu certo no passado com o Humberto Louser, com o próprio Thiago Carpini, e eu acho que poderia dar uma oportunidade, pelo menos nesse tempo, para ele trabalhar o grupo do Guarani. Eu acho que o Guarani está perdendo tempo com isso, Batista. Eu também penso dessa maneira. A solução pode estar aí, né? À frente. E aí fica buscando um treinador. Os treinadores falando não. Isso não é legal para a entidade. E aí o que acontece? As opções vão ficando restritas. E no final das contas vai acabar trazendo um treinador que é um treinador comum, ou seja, não é um treinador do agrado da torcida. Então, para trazer um treinador que venha aí e de repente possa fazer um trabalho inferior ao do Jairo, então deixa o Jairo, que já está aí há bastante tempo, aliás, é ele, né, que está treinando o time do Guarani nesse período que não tem treinador. Na verdade é o Marcelo Cordeiro, Batista, que é o auxiliar fixo, é o Cordeiro, mas eu acredito muito, com todo respeito ao Cordeiro, eu acredito muito no trabalho do Jairo, que foi um bom trabalho no ano passado nas categorias de base do Guarani, e tem muito jogador da base que poderia ser inclusive aproveitado por ele, ao invés de ficar contratando jogador à toa aí. O próprio Edson, que eu vou falar daqui a pouquinho, é bom jogador, mas o Guarani tem duas joias na base, aí o Matheus Póvoa e o Nicolas, que são zagueiros da base, estavam treinando no time reserva ultimamente, que são muito bons jogadores. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável, participando também do programa Tigrão. Um abraço para você, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, um abraço também aos amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhadinha aqui rapidinho no nosso Fala Galera de hoje. Essa demora na busca por um novo treinador pode ser muito prejudicial ao Guarani? Pensando na disputa da Série C, ou ainda tem tempo suficiente para o novo treinador chegar e organizar a equipe? São duas perguntas. É muito prejudicial e dá tempo? Claro que dá tempo, só não pode demorar muito, né? Eu acho que o que mais me preocupa, e eu já falei a respeito disso hoje, no nosso... tá na área, né? No Nossa Área, e também falei
nos donos da bola, esse na tela da Band. É o seguinte, o que me preocupa é que conforme o tempo vai passando, vai aumentando a pressão do relógio. Não vai dar tempo. Olha, porque tá longe ainda, 4, 5 ou 6 de abril, né? Puxa, nós estamos falando aí mas já é menos de 30 dias, né? Amanhã é dia 10. Com 21, março tem 31. Então 21 dias. Mais 6, olha aí, que era 40, 45, já está em 27. Dá tempo? Dá. E o que preocupa? Essa pressão do tempo que vai encurtando pode induzir a erro. Pode gerar uma ansiedade, um desespero, né? Aquela pressa, e a pressa é amiga da perfeição, e nunca ninguém conseguiu contratar um técnico perfeito, mas ela é mais inimiga ainda quando a decisão, essa pressa, é tomada com o relógio pressionando. É isso que me preocupa. À medida que os dias vão passando, vai aumentando a possibilidade de que o Guarani erre na contratação. Então, essa sugestão do Jairo, como tantas que a gente já fez aqui, né? Tantas que vingaram, né? Mas muitas. Jair Pisserni na ponte, o Nenê Santana, né? O Marco Aurélio Moreira. Nossa, tem um rosário aí. E a gente já falou várias vezes aqui também. Falamos do Carpini no Guarani, quando ele era auxiliar técnico, né? E a coisa não andava, não ia. E aí deram uma oportunidade para o Carpini, deu no que deu. Ele salvou o time heroicamente do rebaixamento, né? Numa Série B aí da vida. Não caiu para a Série C. Era praticamente impossível e ele reverteu. E estamos falando aqui, todos nós, não é o Tigrão, não. A equipe. Humberto Louser. O Louser, quando, né, o Guarani estava aí praticamente pronto para estrear no campeonato, era uma Série A2, né? E o treinador foi embora, Fernando Diniz. O Guarani treinava em Valinhos, no campo da Rigesa, treinando, e eu via, passava o ônibus, aí na frente da Bandeirantes toda hora, ônibus que vai, ônibus que vem, e flechão pra lá, e flecha verde de volta, e acho que faziam até um rango lá no Pipo, lá em Valinhos. Acho que de vez em quando almoçavam por ali mesmo, ou no bar do Dito, que todos são excelentes, hein? Excelentes. Já dava um rango ali, já fazia o segundo tempo de treino, depois vem o flecha verde de novo. Nessa época, o Louser que tinha acabado de jogar, tinha parado de jogar fazia pouco tempo. O Louser era o auxiliar técnico do Fernando Diniz. Aí o Fernando Diniz, acho que foi o Atlético Paranaense que convidou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz fez assim, aí, tchau pra vocês. Ô professor, mas falta uma semana para estrear. Ah, mas eu não posso perder essa oportunidade, porque é Série A1, porque não sei o que. Bom, ele chegou até a seleção brasileira. Não foi bem, mas chegou. E aí começou a surgir uma lista extensa de nomes, mas era emergência, né? Ou contratava logo de uma vez, ou o que ia acontecer? Ia estrear sem técnico, ou com interino. Aí o Humberto, que vinha acompanhando todo o trabalho, já era da casa, já conhecia o clube, jogou com a camisa do Guarani, e bem. O que o Humberto sabia? De menos do que qualquer medalhão que viesse aí, ou qualquer aposta, ou qualquer curioso. Ele não sabia nada de menos, ele sabia tudo demais. Tudo que estava acontecendo, conhecia o elenco, era o auxiliar fixo. Aí a gente começou a falar, né? Nós todos. Quero ser pai de criança nenhuma, não. Por que não dar uma oportunidade para o cara que acompanhou todo o trabalho, já que existe uma exiguidade de tempo aí para contratar massacrante, vai acabar contratando correndo e não vai acertar e vai trazer cara errado. Botaram o Louser, subiu com o time. Fez um trabalho melhor do que se tivesse sido o Fernando Diniz, com aquela gritaria toda que ele apronta lá do lado do campo, e xinga um,
e é tomate cru pra lá, e é filho da truta pra lá. Esse é o vocabulário do Fernando Diniz da beirada do campo. Pilha o jogador às vezes dá porrada mais do que precisava dar, porque fica nervoso com o treinador. Sumiu o Loser, sereno, tranquilão, mas enxerga futebol, o Guarani subiu, né? Então tá aí um exemplo, pô. Tá aí, no Fala Galera ainda, hein? Mas já tô comentando a primeira parte do noticiário compacto do Breno Beretta. Já estou comentando. Esse negócio de treinador preocupa sim, dá tempo sim. Mas já que tá difícil, já que as opções oferecidas não agradam, as que agradam acabam abrindo mão do convite, acabam declinando do convite. Ô Tigrão. Por que não? Pegar o Jairão, bota lá, ó, tem até uma coincidência, hein? Mesma posição enquanto jogador do Humberto Louser, volante. E jogava muito o Jairo, hein? Jogava muito, hein? Segundo volante, distribuía, marcava. Por que não? Nunca conversei com o Jairo pessoalmente. Aqui no ar umas 2 ou 3 vezes. De longe, remotamente. Nem no estúdio. Nunca vi o Jairo de perto. Não tenho nenhuma procuração. Mas, cara, você fica aí atirando no vazio, dando tiro pro ar, pro lado, e vai, e vem, e o torcedor ansioso. Ó, o Guarani tem um novo treinador. É o Jairo Blumer. Ele agora é o novo treinador. Começa o campeonato com o cara, pô. Aproveita esse tempo que ele já tem de casa. Aproveita o que ele já obteve de bons resultados. Aproveita o bom desempenho que ele teve. E aproveita o tempo agora até dia 6 de abril que ele tem para trabalhar o grupo, para recepcionar mais algum jogador novo que tá vindo aí. Pô, peraí, tá na mão, pô. Ou será que tá faltando o quê para se curvar às evidências e à história recente do clube? Hã? Por que será que o Flamengo acabou ganhando tudo com o Felipe Luiz? Que era da base lá. O seu Flamengo fez isso? Por que o Guarani não pode fazer? Ou será que precisa, por algum outro motivo, contratar um treinador? Por ter um cara que, se não der certo, você joga tudo nas costas dele. Eu acho que não é isso, não. Tá na mão aí. Para, não faz mais contato com ninguém. E bota o Jairo com 5 rodadas. Peraí, erramos, hein? A cigana nos enganou. Volta o Jairo pra base. Qual o problema? Ele é funcionário do clube. Mas eu acho que é muito mais provável não dar certo com qualquer curioso aí, que até ele entender que a Senador Saraiva chega no Viaduto Cury e que a Francisco Glicério chega na Avenida Saudade, na Rua Abolição, até ele entender o fluxo de Campinas e quem foi o fundador de Campinas e em que ano o Guarani foi fundado, ele já perdeu o emprego. Agora, você tem um cara que está aí à mão e é competente, por que não? Já está comentado o Fala Galera do Guarani e também a primeira parte compacta do noticiário do Breno. Fala, Breno. Não, ia até dar um detalhe para você e para o CH comentarem. Os treinadores que o Guarani tem conversado, né, estão pedindo tudo na casa dos R$200 mil. Não é que eles estão falando, olha, não vou treinar o Guarani. Eu treino o Guarani na faixa de 180, 200 mil, e o Guarani não vai pagar esse valor por um treinador na Série C do Brasileiro, né? Os treinadores até estão querendo, mas estão inflacionando muito. O Lacerda, que caiu lá no Atlético Goianiense, você viu aí que a torcida tá feliz com ele, né? Nossa, o treinador esculhambou com ele no ar, taticamente falando. Não ganhou uma dividida, não ganhou uma segunda bola, baixou as linhas. Presidente, não teve intensidade, não teve vibração, ficou de bom tamanho pra nós. O Goiás mandou no jogo. Puta, acabou com o cara. Acabou. Aí você fala, o presidente deve ser meio empolgado, né? Tá parecendo comentarista. Ou devia ser treinador também. Porque ele viu tanto defeito
Que pra mim ele tem um cara que tem olho clínico. Aí o Breno começa a ouvir aí e divulgar. Foi atrás. A reação da torcida do Atlético Goianiense. tá todo mundo dando razão pro presidente, porra. Agora, é esse o cara que o Guarani vai trazer? Pra apostar de novo? Hã? Meu Deus do céu. Acabou de sair de uma experiência amarga aí com o último treinador, pô. Matheus Costa, promissor, tem currículo. Não deu certo, cara. É só quase. Quase não caiu, quase classificou, quase subiu. Pô, pelo amor de Deus. Então vai apostar de novo. É esse o cara que tá na lista? Que até a torcida do Atlético não aguentava mais. É isso. É isso aí. Agora, vai trazer para pagar 200? Não sei quanto ganha o Jairo, na sua humildade, iniciando aí a carreira. Não tenho nem ideia. Mas quanto custaria o Jairo hoje? 40? Nossa, acho que o Jairo vai de joelhos até a Aparecida do Norte e volta para pagar a promessa. Vai pagar 200 por uma... Ah, mas não acertou por 200. Mas por 120, 130, daqui a pouco pinta um aventureiro aí. Você vai perguntar para ele onde é a Lagoa do Taquaral, ele vai falar que é na Praia Grande. Sabe nada de Campinas, da rivalidade, a imprensa que é chata pra caramba, que exige, que cobra, que às vezes é irônica, como esse que está falando com os senhores. Então tá na mão aí a solução, né? Tá bom. Vamos por Fala Galera da Macaca. Vamos lá. Na sua opinião, Rodrigo Santana deve apostar em 3 zagueiros na partida de amanhã contra o Guarani de Bagé? Não, eu não faria isso. Mas se ele fizer, eu vou entender, talvez, lendo sem ver treinamentos. A zaga da Ponte é vulnerável. A zaga da Ponte foi, talvez, o ponto mais vulnerável e mais deficiente, tecnicamente falando, do time no Campeonato Paulista. E aí? Aí o Simon, que poderia dar um toque de qualidade e de experiência, né, foi embora. Mas o David Braz não foi embora. E tá escalado. E aí vem o Leão, que é bom de bola, o menino da base. Bom de bola, mas ainda muito verde. O que o treinador, que não é bobo nem nada, já deve ter visto? Hã? Ah, vou fazer o seguinte. Vou diminuir a metragem de raio de ação de cada um. Vou botar 3. Na verdade, muda muito pouco quando ele traz o Rodrigo Souza como terceiro zagueiro. Muda muito pouco. É muito sutil essa diferença da gente qualificar o posicionamento do cara como terceiro zagueiro ou primeiro volante. Mas existe. Porque quando ele joga um pouquinho atrás, no meio de 2 zagueiros, você abre um dos 3 mais para o lado direito e o outro dos 3 mais para o lado esquerdo. E ele joga no meio, diminui, aí o mais lento faz uma sobra e vamos em frente. Talvez por isso que ele esteja aí ameaçando jogar com 3 zagueiros num jogo em que a Ponte tem que ser altamente agressiva. A Ponte tem que cair para dentro dos caras, respeitando. Mas a Ponte vai deixar quem tomar a iniciativa? Quem que vai ser o propositivo? O Guarani de Bagé? Jogando fora? Não. Ele vai jogar reativamente. E como é que a Ponte consegue vencer um time de linhas baixas e jogando reativamente no contra-ataque? Tomando a iniciativa e metendo pressão, subindo as linhas, não deixando a equipe adversária respirar, sufocando, desorganizando o jogo dela já na saída de bola. E como é que você vai fazer isso com 3 zagueiros? Você vai subir um zagueiro lá para dar pressão? Ou era mais fácil 3 atacantes, fechar as 2 beiradas, chegar com um do meio e o terceiro atacante e fechar com 5 a saída de bola e obrigar o adversário a rifar a bola, induzindo-o ao erro de rifar
e retomar rapidamente e sufocar de novo. Então, em tese, eu não faria isso. Mas sou obrigado, pelas carências do elenco dentro do setor zaga, sou obrigado a entender as razões que podem levar o treinador da Ponte a fazer com 3 zagueiros. Então tá aí. Não faria, mas se for assim, eu vou ter essa leitura fática, essa leitura daquilo que o campo deve nos mostrar amanhã de madrugada no estádio Moisés Lucarelli. 18h45, quero ouvir o CH sobre o boletim do Guarani, mas antes, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você na Logos. Parafusadeira da Uesco WS 2001, só R$ 145,90. Furadeira Uesco WS 3173, R$ 169,90. Rompedor furadeira 220 volts WS 3229K, R$ 519,90. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durar o estoque. Vá até a loja, procure um vendedor e aproveite. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 17h30. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. E aí, CH, sua opinião, aí o noticiário do Guarani para você comentar. Tem um detalhe muito importante, que tudo que está acontecendo hoje, o Guarani está colhendo pelos equívocos que fez no passado. Vou explicar. A manutenção do Matheus Costa no Campeonato Paulista, agora, além dos resultados dentro de campo, foram pífios, não é? Copa do Brasil e uma eliminação na mão para a segunda fase do Campeonato Paulista, estão acontecendo agora. E é muito difícil quando essa coisa... Bom, esse CA e essas pessoas que tocam o futebol do Guarani, todas as vezes que essas pessoas precisam tomar decisões, aí a torcida do Guarani fica de cabelos em pé. Essa é a verdade, não é? Hoje eu fiz um comentário nos Donos da Bola, né? Matéria aí, a fala do presidente, que não dá para levar em... Desculpa, eu não levo a sério o que o presidente do Atlético Goianiense fala. Ele é um falastrão e ele tem que ter mais convicção daquilo que ele contrata para tomar conta do time de futebol, que ele bota dinheiro, inclusive, lá. Então... essa coisa de ficar espinafrando em público, isso é lamentável, mas eu não estou aqui para comentar do Atlético Goianiense. A diretoria e os homens, até que me provem ao contrário, que decidem no Guarani, não têm convicção do que está fazendo. Não tem. Porque se tivesse convicção, a solução está há muito tempo dentro de casa, trazida pelos amigos aí, não é? Eu conheço o Jairo. Então, se você pegar a lista... Por exemplo, eu vou falar só do Zé Ricardo. Desculpa. Você nada contra, hein? Mas não é a solução, na minha ótica, para os problemas do Guarani. Contratar Zé Ricardo e não dar oportunidade para o Jairo, por exemplo. Então, o Jairo não aceitou. Está aí do lado, em Capivari, o Hélio Cizenano.
já mostrou competência. Então existem alternativas. O problema é que o próprio presidente, quando foi perguntado pelo Breno em relação a nome, a convicção de nome, ele disse, não, porque eu perguntei para um cara lá de Goiânia, só tem futebol em Goiânia, né? Só tem no estado de Goiás futebol competente. Tem muita gente competente lá. Não tem futebol no Pará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Não tem. Eu não tenho levantamento, eu gostaria de saber. Eu queria ter o levantamento de quantos jogadores o Farney trouxe para o Guarani que passaram ou têm ligação no futebol de Goiânia. E me parece que esse modus operandi continua. Nada contra, desde que o time seja montado rapidamente e com competência. Eles não conseguem contratar um treinador? Não conseguem. Não conseguem porque está muito óbvio que o mercado está lendo, né? Está chegando uma safra e não vamos cobrar barato. Porque quem está chegando tem dinheiro. Está tudo errado. Tudo errado. Se tivessem feito certo em dezembro do ano passado, teríamos aqui um treinador diferente do Matheus Costa que poderia tranquilamente iniciar o trabalho do Campeonato Brasileiro da Série C. Não deveria e não teria sido eliminado como foi, de maneira vexatória, na Copa do Brasil. Então isso é fruto das decisões erradas dessa gente que está lá. Essa é a verdade. Eu não estou falando de dolo, estou falando de nada, é porque não conhece o que está fazendo. Não conhece. E as pessoas que estão de fora, aquelas contatadas, também sabem que lá bate o vento para o lado direito, bate o vento para o lado esquerdo, e o CA muda efetivamente de opinião. Futebol não é assim. Futebol se faz com convicção e planejamento. Não é o que o Guarani tem. O Guarani está com a casa em ordem graças à venda do Richard Rios para o Palmeiras. Porque se não tivesse esse dinheiro, eu duvido que essa gente estaria nesse momento dizendo, olha, aqui está tudo em ordem. Duvido. De qualquer maneira, eu sempre torço para que as coisas aconteçam positivamente. Mas o que está acontecendo nesse momento é fruto dos desmandos e da incompetência de quem decidiu para o Matheus Costa continuar como técnico do Guarani em janeiro no Campeonato Paulista, Batista. 18h52. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. Não tem por que você não fazer a sua abertura de conta no Sicredi. São muitos motivos para você fazer a abertura da sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Seguindo, bebê. Bom, Batista, eu vou falar sobre o Edson, né? Até porque o Edson já chegou, pelo que eu tenho de informação,
ainda não foi anunciado, mas já está treinando com o elenco do Guarani. Qual que é a situação do Edson? O Edson, ele tinha contrato com o Cuiabá, o zagueiro de 23 anos, até o final da Série B de 2026. Ele saiu diretamente da Ponte Preta e foi para o Cuiabá. Lá no Cuiabá, ele disputou apenas 5 jogos. Na estreia dele, ele entrou com 46 minutos do primeiro tempo e depois ele foi titular nos outros 4 jogos. Acabou rescindindo o contrato. Eu não sei o motivo dessa rescisão, mas o Guarani viu como oportunidade de mercado contratar o zagueiro Edson. Até porque o pessoal no Guarani já conhecia o Edson da época da Ponte Preta. Ele que começou no Sub-15 da Ponte em 2017, né? E daí ele foi para o profissional em 2023. 2023 ele fez 23 jogos, 2024 10 jogos. No ano passado ele fez 4 jogos pela Ponte, depois ele foi para o Cuiabá e esse ano fez 5 jogos pela equipe do Cuiabá. Então já está treinando o zagueiro Edson, que tem 1,87 m de altura, 23 anos. Guarani viu como oportunidade de mercado. Deixa eu aproveitar para passar o atual elenco do Guarani, todos os jogadores que o Guarani tem nas mãos nesse momento. Os goleiros Kaique França, Matheus Klaus, Fred Conte e também o Rian. Os laterais pelo lado direito, o Rian e também o Ian, que é da base. O laterais pelo lado esquerdo, o Emerson e o Renan Castro. Zagueiros, é uma das funções que mais tem. Maurício Antônio, Jonathan, Rafael Donato, Rafael, 2 jogadores da base que são muito bons, o Matheus Pova e também o Nicolas, e agora tem o Edson à disposição. Volantes, como primeiro volante, o Guarani tem o William Farias. Como segundo volante, o Guarani tem Fabrício Dias, tem o Natan Melo, que também é primeiro volante, o Igor Pereira está machucado, o Lucas Martins é um segundo volante, atua como primeiro também, o Ralf tem contrato até o final desse mês de março, mas o Ralf deve renovar. Já recebeu uma proposta para renovar, inclusive o Frontini foi quem levou o Ralf lá para o Vila Nova e agora aqui no Guarani, é claro, não vai abrir mão do Ralf. Meias, o Guarani tem Isaac, Diego Torres, o Mineiro, que é da base, o Guilherme Cachoeira e o Cauã Jesus. Atacantes de beirada, tem o Mirandinha, tem o Guilherme Parede, tem o Dentinho, tem o Herbert, tem o João Vitor, tem Ryuta Takahashi e tem o Rafael Freitas, aquele de 20 anos que voltou de empréstimo do Santos, da base do Guarani. Bom, e como centroavantes, o Guarani tem o Kevin, o Luca e também o Maranhão. São essas as opções que tem e somente o Edson até agora contratado para a disputa da Série C. Opções que o Guarani estuda no mercado, mais um lateral direito, mais um segundo volante, mais um meia e também mais um atacante, Batista. São 18h58 em Campinas. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados, de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, pessoal da empresa, a Mites Beef cuida de todo o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. O Denilson Alves está nesse ramo há mais de 2 décadas. Ele sabe como fazer. Leva as carnes, as bebidas, salada, enfim, toda a estrutura necessária para fazer um bom churrasco. Garçons,
leva o churrasqueiro, enfim, tem muita experiência e o seu churrasco só vai receber elogios. Dá uma passada lá na Boutique de Carnes, que virou referência em Campinas. Anote aí, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Ligue 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife. Bandeirantes. Uma única contratação CH do Guarani para a Série C até agora. Edson, zagueiro ex-Ponte. É mais um exemplo de falta de convicção, né, e de conhecimento. Não é porque estava no Cuiabá que é bom jogador. Ele veio e começou bem na Ponte. Depois foi uma verdadeira decepção. E nos últimos anos aí, eu fiz a pesquisa aqui, ele jogou 5 num ano, 4 no outro. Eu não estou entendendo o Guarani. Eu não estou entendendo. Contratar um jogador como o Edson, que eu não tenho nada contra, é melhor você deixar o cara da base, o jogador da base. Não é possível que o Guarani não tenha um zagueiro aí na base. Mas é para compor elenco. Portanto, já fiz meu comentário. Eu conheço bem o Edson e acho que ele teve uma grande oportunidade quando surgiu bem. Mas, infelizmente, ele não agarrou. Portanto, não faria essa contratação, Batista. E você, Tigrão, a sua opinião também sobre o Edson. Ele chegou na Ponte com 15 anos. Fez toda a categoria de base na Macaca. No ano de 2023, ele subiu para o time principal. 2023 foi, portanto, o início dele como profissional. E aí, Tigrão, a sua opinião, zagueiro Edson. Então ele pintou muito bem, né, Batista? Até o Marco Eberlin lá atrás, no início, depois que também voltou ele como presidente, disse, olha, tem tudo para ser um dos grandes zagueiros revelados aí pela Ponte nos últimos anos. E realmente ele pintou bem. Estampa, né? O cara tem 1,87 m. Aí eu não sei o que aconteceu. Ele não se firmou. Não se firmou, não tomou conta da posição. Aí a Ponte andou emprestando o Edson, né? Porque quando ele voltou agora e foi negociado para o Cuiabá, ele já tinha saído. Então, infelizmente, eu lamento muito isso, porque, quando ele apareceu, a gente ficou com aquela sensação de que teríamos aí mais um zagueiro sensacional revelado por essa universidade formadora de zagueiros e goleiros do estádio Moisés Lucarelli. Universidade de zagueiros e de goleiros. A gente conta aqui nos 5 dedos das 2 mãos dá 10, mais 5 de cada um dos dedos dos pés dá mais 10, 20. A gente chega a 20 nomes aqui, entre goleiros de ótima qualidade, mais zagueiros. E o Edson estava exatamente, parece que resgatando essa tradição histórica de revelar grandes jogadores. Infelizmente para ele, para a Ponte, para o futebol como um todo, ele não evoluiu, ele involuiu. Então veja, encerrando também, agora eu vou dar uma imitada no CH aqui. E já encerrando o meu comentário, a Ponte está mantendo o David Braz e abriu mão do Edson. Está concluído, Batista. O Edson não foi emprestado para nenhum outro clube que não o Cuiabá. Ele surgiu na base da Ponte, subiu em 2023, foi o ano que ele mais jogou. 23 partidas, foi quando surgiu. E aí, em 2025, esse ano, 2025, ele jogou 4 jogos. Teve problema com contusão, né? Em 2026, aí ele foi emprestado para o Cuiabá. Então, esse foi o único empréstimo da Ponte. Olha aí Cuiabá. direitinho que ele tem uma saída. Aí ele volta. Ele é reintegrado, recebe uma chance, não vai bem, e aí ele fica na Ponte sem ser aproveitado. Olha direitinho aí que ele retornou para a Ponte
aí durante as disputas da Série C ou do Campeonato Paulista agora. Olha direitinho que essa informação tá errada. A informação é do site O Gol. 2017, primeiro ano no Sub-15, e aí permaneceu na Ponte até 2025. E 2026 foi para o Cuiabá. Então, de acordo com o Gol, ele não jogou em nenhum outro clube, apenas na Ponte e no Cuiabá. 19h04, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h07, Pedro Piscinato chamou, falou. Só um detalhe, Tigrão, eu acho que você está confundindo o Edson com o Thiagão. Eu também tinha essa impressão que o Edson tinha sido emprestado, mas aí puxando aqui na memória, o Thiago Oliveira, Thiagão, no ano passado ele é emprestado para o Cascavel, é reintegrado no decorrer da Série C e foi utilizado apenas em um jogo, lá naquele jogo onde a Ponte Preta foi com o time reserva encarar o Brusque. Então acho que pode ter ouvido aí uma confusão entre os zagueiros da Macaca. Marcos Roberto. Pode ser, Batista. Oi. Pode ser sim. Pedro tem razão. Posso ter sido traído aqui porque eles surgiram meio que na mesma época. Ambos têm história parecida, né? O Thiagão é da Bahia. Isso, os dois subiram na disputa da Série A2 de 23. Então, tá aí. Então são jogadores meio que contemporâneos, posso ter confundido. Aliás, o que pior, posso não, confundir. O que piora ainda mais, né? Porque quando você pega o número de jogos dele, no primeiro ano, depois no segundo e no terceiro, você viu que vem ladeira abaixo, né? E a Ponte aí claudicando. A Ponte aí cumprindo um verdadeiro calvário para montar uma zaga. Então veja, como que ele acabou, infelizmente, pelo potencial que demonstrou ter, perdendo espaço
vertiginosamente no time da Ponte. Pior ainda mais, se tivesse saído, voltou, jogou mais 4 joguinhos. Não, então não saiu, era o Tiagão. O Tiagão acho que teve 2 empréstimos, né? Que também pintou muito bem, hein? Mas depois que o Tiagão mudou de nome, parece o Sansão quando cortaram o cabelo dele. Perdeu a força, né? Tiagão. Também pintou muito bem. Aliás, chegaram a formar zaga, Tiagão e Edson, no time profissional da Ponte. Então, o fato dele ter ficado o tempo todo, não sei se teve uma contusão longa, aí você poderia dar uma olhada, mas de repente teve uma contusão longa num dos 2 anos, isso também atrapalha. Se o cara está contundido, ele não vai estar à disposição para disputar uma posição. Mas o fato de ter sido somente agora, em 25 ou 26, emprestado pro Cuiabá, final do ano aí, ficou lá 2 meses. Por que será que rescindiu? Foi o Edson que rescindiu? Foi o Cuiabá que rescindiu com ele? É uma pena. E também pelo número de zagueiros que o Breno colocou agora aí, que o Guarani tem à disposição, só se justificaria se fosse a reencarnação com 22 anos do João Justino Amaral, que aliás nos deixou há pouco tempo, lamentavelmente. Marcos Roberto Batista, sou ponte pretano, sempre participo do sorteio e já ganhei. Mas na quarta-feira preciso acordar às 5h20 da manhã. Então vou deixar de participar do sorteio para quem pode ir. Vou ficar na Rádio Bandeirantes. Meu nome é Marcos Roberto. Parabéns pela sua consciência, né? Não poderia comparecer, se participa pode ganhar e aí não vai retirar. Então, parabéns pela consciência, ouça a Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista, concordo 100% com o Bebê. A solução para técnico do Guarani pode estar dentro de casa e ninguém está vendo. Abraços, Augusto de Barão Geraldo. Abraço para você, Augusto. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Batista. Sou Rodrigo Antônio de Monção, Portugal. Para você, qual o maior camisa 9 que já jogou em Campinas? Abraço e bom programa. Olha, tivemos muitos, né? Camisa 9. A Ponte, por exemplo, teve o Washington, mega massa. Lá atrás teve o Rui Rei. Mas eu, estando aqui em Campinas, vi o Washington, mega massa. Guarani também teve vários. Luizão, cavalo de raça, amoroso também, pode ser colocado aí como 9. Enfim, Evair também, né? Teve lá atrás... Careca, Antônio de Oliveira Filho. E aí já numa outra geração, numa outra época, enfim, difícil apontar um. Se tivesse efetivamente que apontar, na minha opinião, um em cada clube, eu apontaria Careca no Guarani e o Washington, o mega massa, na Ponte. Não sei se era isso que você estava querendo, mas um abraço para você, muito obrigado aí em Monção, Portugal. A minha filha conheceu Portugal recentemente, né? Poliana Batista Tomás, ela e o esposo Rodrigo Tomás, personal trainer, e o meu neto Felipe, meu neto. E adoraram Portugal, um país maravilhoso, e passaram lá por Monção. Então um abraço para você. Você está num país maravilhoso que é Portugal. E está na Europa, né? Que é realmente fantástico. Batista, tudo bem com você? Sim, tudo bem. Por favor, mande aqui o telefone da Mites Bife. Não deu para anotar. Obrigada. É a Noêmia. Ô, Noêmia. Vou mandar o telefone, sim, da Mites Bife para você.
Vou falar aqui mais uma vez, né? Já falei aqui, já fiz o merchan, mas se você estiver com o rádio ligado, é 3294 7003. 3294 7003. Mas vou escrever aqui também, né? O telefone para você. Vamos lá, 3294 7003. Nossa, Batista. Pronto. Já mandei aqui para a Noêmia. Muito obrigado aí pela audiência. Você tá mais lento para digitar do que um cágado. É, mas acontece, né, que tem que digitar. Eu estava digitando e falando ao mesmo tempo. Assim, não só a Noêmia, mas como outras pessoas que também estavam interessadas. Dá tempo de anotar, né? Quer dizer, pegar uma caneta, correr lá e anotar. E também tem um telefone celular, viu, Noêmia? Você pode, se quiser, anote aí, é DDD 19, tá? 998346840. Então vamos lá. 998 34 68 40. Tá aí, mandei também o telefone celular da Mites Bife. 998 34 6840. Telefone do Denilson Alves, da Mites Bife. Muito obrigado aí pela sua participação. Rodrigo Rodrigues, bairro Ponte Preta. O Edson, se não me engano, foi pro Botafogo. Inclusive entregou um gol aqui, foi sair jogando e tomou uma trombada do atacante do Guarani. Rodrigo Rodrigues, bairro Ponte Preta, você está equivocado. Não jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, não. Eu acho que ele confundiu com outro Edson, que é volante, que passou pela Ponte Preta em 2018, 2019 ali. Aquele Edson um pouquinho mais velho. Ah, esse sim. Esse, né? Foi pro Botafogo. Ele jogou muito tempo no Botafogo. É esse Edson aí que entregou aqui, né? Nesse jogo. E ele está dizendo, então, tá confundindo o Edson zagueiro com Edson volante. Ouvinte participando, mandando mensagens. Batista, o Piscinato, sempre antenado. Poderia nos passar quantos destros e canhotos tem no Guarani de Bagé, por gentileza? Tá com brincadeira. Renato Alves, sempre com as suas façanhas. Ele é um façanhudo. É um façanhudo. É um façanhudo, né? Façanhudo. Mas se ele der 3 minutos, o PP já quebra a cara dele. E ainda de choro, de lambuja. Ainda vai passar CPF e RG de todos. Inclusive do massagista, do médico, do roupeiro, do fisiologista e também do fisioterapeuta. Não brinquem com o PP. PP não veio para a rádio apenas como uma nuvem fugaz. PP veio para marcar época. Anotem o que eu estou dizendo. Até o cabelo dele já está ficando bem ao estilo boleirão. Atenção para os ganhadores dos ingressos para Ponte Preta e Guarani de Bagé. 1. Caio Chabub Cardoso. 2. Gabriela Almeida dos Santos. 3. Gabriele Ferreira Mateus. 4. José Donizete da Silva. 5. Lucas Vinícius Graia Barbosa. 6. Mauro César Ximenes. 7. Mavile Fava Pina Júnior. 8. Ricardo Cândido de Carvalho. Repetindo. 1.
Caio Chaibubi Cardoso. 2, Gabriela Almeida dos Santos. 3, Gabriele Ferreira Mateus. 4, José Donizete da Silva. 5, Lucas Vinícius Graia Barbosa. 6, Mauro César Ximenes. 7, Mavile Fava Pina Júnior. E 8, Ricardo Cândido de Carvalho. Parabéns aos ganhadores. Vão retirar os ingressos lá na loja da Macaca amanhã, até uns 10 minutos antes do jogo. Partida marcada para 21h30. Muito obrigado para todos que participaram. Apenas 8 ganharam. E muito obrigado para você que participou e ganhou, e para você que participou e não ganhou. Mas teremos aí na Série B muitos ingressos que serão sorteados para você. Muito obrigado pela participação. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Hernan Crespo não é mais o técnico do São Paulo. Decisão tomada pela diretoria são paulina após uma sequência de divergências internas sobre o planejamento da temporada. Neymar desfalcará o Santos no duelo desta terça-feira contra o Mirassol, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para evitar desgaste muscular, camisa 10 será poupado e não foi relacionado para a partida. O duelo terá presença do técnico da seleção, Carlo Ancelotti. A súmula, pauta 3, a súmula do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pela final do Campeonato Mineiro no Mineirão confirmou 23 expulsões após a confusão generalizada registrada ao final da partida. Começo com você, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião em 1 minuto. Eu quero falar sobre a ida do Crespo. Fontes dão conta que a divergência principal era sobre o método de trabalho e as folgas exageradas que o Crespo estava dando ou deu para o elenco de profissionais. Outro detalhe que pesou na decisão do São Paulo, que mandou o Crespo embora: treinamentos que duravam de 45 a 1 hora por dia. Segundo o entendimento da diretoria, isso não estava correto, isso fugia do planejamento estipulado no início do ano, portanto, Hernan Crespo ganhou a mala. Batista. E você, Bebê, qual é o tema que você escolheu para colocar na sua opinião em 1 minuto? Eu também quero falar do Crespo, Batista. Falei nesse mesmo programa no Esporte em Debate que eu não teria contratado o Crespo quando ele foi contratado. E eu acho que o São Paulo errou feio, porque ele nunca conseguiu dar liga para o São Paulo, e o São Paulo com ele é um time médio, foi um time médio. Eu acho que o São Paulo tem que pensar bem na escolha de um novo treinador. Estão falando nos bastidores o nome do Felipe Luiz, mas também do Roger Machado. Felipe Luiz, é claro que eu acho que seria muito bom para o São Paulo, mas Roger Machado seria retroceder. Eu acredito que se o Roger Machado for contratado, ele não vira o ano como técnico do São Paulo. Não dá para entender o que tem na cabeça de dirigente, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi o Neymar. Sabe quando a gente era moleque, Batista? Jogava bola na rua, né? Marcava o gol lá. Faz muito tempo isso, né? Botava tijolo, né? Sabe, pra marcar, cada meio tijolo era uma trave, né? E era gostoso pra caramba. A gente se divertia muito, era muito melhor do que a molecada de hoje aí, que tá totalmente com outro foco. Mas não vou entrar aqui, porque aí não dá tempo de falar em 1 minuto em conflito de gerações. Mas quando ia um moleque jogar com a gente, que era do grupo, da turma da rua, e ele era magrelo, joelho tudo esfolado,
ranheta, toda hora tava rouco, toda hora cheio de secreção no canto do olho. Ia chutar a bola, caía de tão fraco. A gente falava assim, esse moleque aí parece que tá empesteado. Aí tinha uma tia minha, que já faleceu, ela ia dar uma dura nas filhas, ela não falava empesteada. Ela falava, ô pesteada! Então, o Neymar está empesteado, cara. Nem no dia que o Carlo Ancelotti vai ver, estando o Neymar numa pré-lista de convocados... Encerrando, Tigrão. Pô, nem no dia que o técnico da seleção vai estar lá, ele não joga para ser poupado, pô? Valeu. Onde é que nós vamos parar com tudo isso, hein? Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Responde na lata. Qual demissão foi mais injusta, do Felipe Luiz no Flamengo ou a do Crespo no São Paulo? Começo com você, bebê.
Felipe Luiz. E você, Tigrão? Felipe Luiz. E você, CH? Felipe Luiz. Qual campeão estadual chega com mais força e expectativa para a sequência da temporada? Palmeiras, Flamengo, Grêmio ou Cruzeiro? Começo com você, Tigrão. Palmeiras. E você, CH? Palmeiras. Bebê? Palmeiras. De volta ao Vitória após quase 10 anos, Marinho diz que mereceu ser chamado para a seleção no auge da carreira. No meu melhor momento, o que eu sonhei era a seleção naquele momento. O treinador que a gente tinha na seleção sempre falava de meritocracia. E eu acreditava que por mérito era quase impossível eu não ir, disse Marinho. E aí o atacante realmente merecia uma vaga na seleção entre 19 e 22 em CH? Não, na minha opinião, não. E você, Tigrão? No seu melhor momento no Santos, mereceu sim. Foi injustiçado, depois caiu muito. E você, Bebê? Pra mim, acho que não, Batista. Valeu, Breno, um abraço pra você, até amanhã, Bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até. Um abraço, Tigrão, até amanhã, Tigrão. Abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Abraço, CH, e até amanhã. Abraço, até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço, até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que participaram, mesmo aquelas mensagens que não foram pro ar, mas olha, agradeço de coração, você nos ajuda a fazermos o programa. Amanhã tem mais a partir das 5 da tarde aqui no Esporte em Debate. Amanhã com a apresentação de Leandro Bolles. Amanhã tem jogo, né? Bola rolando, 21h30, estarei na narração deste jogo. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora